Boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês em mais um GC Online. Nós queremos que neste tempo você possa ser abençoado, você possa ser alcançado pela graça de Deus. Vai ser um tempo muito precioso aqui com o Eli, com o Tairone, né? E a gente espera que você de alguma forma possa ser alcançado aí na sua casa mesmo, né? Nós vamos orar aqui nessa noite, né? A fim de que Deus fale conosco, nos transforme o coração e para que no final desse GC Online nós possamos sair ainda mais maduros a respeito da palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos orar então. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te bendizemos, nós te agradecemos pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por nos permitir mais um dia, Pai, desfrutar da Tua bondade, Pai. Pai, que nessa noite nós sejamos alcançados pelo Teu Espírito Santo, transformados por Tua glória, Pai. Que nos nossos corações, ó Pai, sejam achados honras e louvor ao Teu Filho Jesus. Esteja conosco aqui, Pai. Esteja, Pai, com os irmãos que estão em casa, Pai, por meio da Rede Super, do YouTube, do Facebook, Pai. Alcança cada coração nessa noite, Pai, porque o Senhor pode, Pai. O Senhor está acima de qualquer circunstância e nós queremos nessa noite exaltar o Teu nome, Pai. Dizer que Tu és Deus, que Tu és o único, dizer que Tu és maravilhoso, Pai. Que enquanto nós estivermos cantando canções ao Seu nome, o Senhor se manifeste a nós, transformando as nossas vidas, em nome de Jesus, porque o Senhor é digno de toda adoração. Amém, amém e amém. É um prazer estarmos aqui nessa noite mais uma vez, é um prazer falar do nome do Senhor, é um prazer poder compartilhar um pouco das verdades do reino de Deus. E eu queria que sem demora você pudesse abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos hoje conversar um pouco a respeito da fidelidade, da bondade, da graça de Deus que nos acompanha mesmo nos momentos mais difíceis ou nos melhores momentos. João, capítulo 14, a partir do verso 1, o texto fala assim: Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho e para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pai, nos ajuda nessa noite a compreender, Pai, os Teus desejos para nós, por meio desse texto que nós lemos aqui. É um texto muito forte. O evangelista João, diferente ali dos demais evangelistas, ele traz um ponto de vista completamente novo. O intuito de João é apresentar esse Jesus, esse Cristo, como Deus. Por isso que no início do texto dele, ele vai dizer assim, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João apresenta Jesus, não somente como o Salvador da humanidade, mas como o próprio Deus encarnado. E ele começa a relatar os feitos desse Jesus, a fim de que os seus leitores fossem convencidos de que esse homem que caminhou no meio deles, não é somente o Cristo de Deus, mas é o próprio Deus, né? Aqui no relato que nós lemos, João ele já disse a respeito da Jesus, ele já predisse a sua morte, ele já predisse a traição por meio de Judas Iscariotes, e ele já predisse também a negação, né? E aqui o texto nos diz que os discípulos de alguma forma estão com o seu coração turbado, eles estão com alguma preocupação em seus corações, e Cristo fala para eles assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, creiam também em mim. O primeiro ponto que a gente precisa observar no texto é que a fé pessoal, em um Senhor pessoal, traz um alívio pessoal. Quando Cristo fala assim: não tenham o coração de vocês perturbado, acreditem em Deus, acreditem também em mim.
O que ele está dizendo, ele está convidando os seus discípulos não a viver uma realidade desumana, porque como seres humanos, nós teremos dias de preocupações, de aflições, de tribulações. Ele está dizendo para os seus discípulos que eles devem, apesar das dificuldades, manter os seus olhos naquele que vos falou, ou que vos fala ali. O que Jesus está fazendo aqui é chamando a atenção dos seus ouvintes para Ele, não somente para Ele, mas também para o Pai, porque Ele é o enviado do Pai. Não andem preocupados, não deixe que o coração de vocês fiquem preocupados, a ponto de vocês desconfiarem do caráter daquele que me enviou. Então, acreditar ou confiar num Deus que é pessoal, traz uma transformação que é pessoal também. Esse Deus aqui, apresentado por Jesus, ele não é um Deus distante, longe, que não se relaciona com o ser criado. Ele é um Deus presente, perto e revelado por meio de Jesus, que recebeu o nome de Emanuel, que é o Deus conosco. Então, quando nós pensamos sobre as tribulações, sobre as dificuldades que virão sobre nós, as palavras que Jesus nos diz são basicamente as mesmas que ele disse para os seus discípulos. Não se perturbem em seus corações. E às vezes a perturbação, a tribulação, ela vem para provar a nossa fé e revelar onde é que o nosso coração está descansando, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando Cristo fala assim, abdiquem da preocupação. Não tenham a preocupação por estima ou por maior. Né? Acreditem em mim. O que ele está dizendo é mais ou menos assim: eu, ao longo desse tempo caminhando com vocês, já lhes falei palavras que devem ter gerado em vocês fé o suficiente para que vocês renunciem toda e qualquer preocupação. E renunciar, mais uma vez eu digo, renunciar não é fingir que não existe. Nós somos seres humanos, a gente vai andar preocupados, afligidos. Renunciar é decidir por meio da fé, focar em algo que é maior. O que é maior? Aquilo que os nossos olhos nos revelam, nos mostram, ou a capacidade de caminhar por meio das palavras que Jesus nos tem dito? O que é fé, então? A fé é essa capacidade de colocar em prática aquilo que Cristo nos disse por meio da sua palavra e nos provou por meio dos seus gestos. Nós temos aqui alguns discípulos que, lá num texto anterior, em João 13, 33, Cristo fala assim: meus filhinhos, eu vou estar com vocês só por mais um pouquinho de tempo. Você imagina só os discípulos caminhando com Jesus durante basicamente 3 anos, ouvindo essa mensagem, e aí do nada Cristo aparece e fala assim: eu vou morrer. Como se não bastasse ele falar que ele vai morrer, ele fala assim: um de vocês vai me trair. Como se não bastasse falar um de vocês vai me trair, ele fala assim: você, Pedro, vai me negar. E como se não bastasse falar sobre morte, traição e negação, ele fala que vai estar com os seus discípulos por um pouquinho de tempo, só por um pouco de tempo, e depois ele vai se afastar. Na mentalidade dos discípulos que encontraram na pessoa de Jesus valor, né? Esse Jesus não é somente o Salvador da humanidade, ele é alguém que nos olhou e nos deu valor, ele viu valor em nós, ou melhor, a sua vida atribuiu valor a nós. Então, quando ele começa a falar quando ele começa a discursar sobre esse fim, né, sobre esse distanciamento momentâneo que vai haver entre ele e os seus discípulos, os discípulos têm no seu coração uma perturbação. É como se nós ouvíssemos as mesmas coisas e pensássemos assim: ora, ele vai nos abandonar. Para esse pensamento de abandono que nasce no coração dos discípulos, Cristo fala: não andem perturbados, acreditem em Deus, acreditem também em mim. Eli, quando você ouve essa mensagem de Jesus, chamando a atenção dos seus discípulos, dizendo assim: acreditem em Deus, creiam também em mim. Não somente isso, mas também quando ele fala assim: não se turbe o vosso coração. Como que essa mensagem chega ao seu coração? Como você entende isso? A gente percebe nessa fala de Jesus algo que reverbera em outras palavras dele e até no ensino dos apóstolos sobre essa ansiedade, sobre essas preocupações.
E como a Bíblia, como a palavra de Deus, ela nos orienta a não dar vazão a essas coisas, né? Porque, na verdade, essa preocupação, essa conturbação, ela vai demonstrando cada vez mais uma falta de confiança em Deus, uma falta de esperança em Deus, né? Então, de fato, eu entendo que os discípulos estavam desesperançosos pelas palavras de Jesus, que elas provocaram neles esse medo, né? E Jesus vem consolando, dizendo: olha, não fiquem preocupados, porque eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar. E ele vem dando novamente aos discípulos, relembrando aos discípulos o porquê de crer em Deus, o porquê de crer em Jesus, né? Então, eu acredito, eu tomo para a minha vida sempre essas orientações, quando Paulo fala também que nós não devemos andar preocupados ou ansiosos por coisa alguma, e é sempre porque nós precisamos realmente confiar em Deus. A base da nossa fé, a base da nossa caminhada tem que ser a confiança no Senhor, e isso vem através da fé. Esse Cristo, ele está dizendo para os seus discípulos assim: algo vai acontecer que é inesperado talvez por vocês, mas que faz parte do plano do Pai. Eu me afastarei por um tempo de vocês, mas eu vou voltar. A partir dessa mensagem no coração dos discípulos, o que nasce é uma preocupação. O que nasce é uma turbulência. Eles têm o seu coração turbado por tamanha preocupação. Porque, como nós dissemos aqui, ele não é somente o salvador da humanidade, ele é alguém que nos percebeu, ele é alguém que atribuiu a nós valor, ele é alguém que caminhou conosco, ele nos mostrou um Deus mais perto, ele nos mostrou um Deus mais real. Quando Cristo começa a falar dos seus últimos momentos encarnado ali no meio deles, o coração deles começa a passar por essa turbulência, faz-se necessário que Cristo fale assim: não se turbe o vosso coração, não contrariando a humanidade deles, como se ele negligenciasse que são homens. Não, esse não se turbe o vosso coração que ele fala é equivalente a um alívio que ele pretende trazer pelas suas palavras. Isso é um ensinamento gracioso e grandioso para nós, né? Nós iremos viver momentos de turbulência, de dificuldades, em que Cristo está presente ali, apesar de talvez os nossos olhos não perceberem. E naquele momento, ou nesses momentos de tribulação, o que Cristo espera de nós é que nós creiamos em Deus e, consequentemente, nele. Quando ele fala assim: não andem com o coração de vocês turbado, ele está chamando a atenção dos discípulos para o tanto de tempo em que eles caminharam junto e que eles presenciaram com seus olhos as manifestações que somente alguém semelhante a Deus poderia fazer. É como se ele dissesse assim: Tairone, eu sou semelhante ao meu Pai. As obras que eu fiz revelam que vocês podem confiar em mim. Vocês podem abandonar todos os receios, os temores. É como se eles dissessem assim: eu não sou como os doutores da lei, não sou como os fariseus. Não, eu sou um ser constante. Eu tenho uma missão. Eu vim para resgatar vocês, e esse processo faz parte desse resgate. Por isso, não andem com o coração de vocês nessa turbulência, turbados, preocupados. Confiem em Deus. Confiem também em mim. Aí ele continua dizendo assim: na casa de meu pai há muitos aposentos, ou há muitas moradas. E se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha que mensagem linda, né? O que ele está dizendo é assim: apesar de eu ter que me afastar de vocês por um certo tempo, eu voltarei. Melhor, eu vou me afastar para preparar lugar para vocês, junto ao meu Pai, e eu voltarei, tomarei vocês para mim, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Olha a garantia. O segundo ponto importante acerca desse texto é que o nosso futuro está garantido, né? Ainda que a longo prazo. É por isso que, em meio às adversidades que nós passamos neste plano, na terra, em meio às adversidades da vida, os nossos olhos estão em outro lugar. Nós falamos aqui em um GC, há pouquíssimo tempo atrás, sobre o tipo de preocupação que deve
permear o coração do cristão, a preocupação com a vinda do reino. Né? Esse é o tipo de preocupação que deve habitar no nosso coração. Por quê? Porque tudo que há nesse mundo, que não é eterno, há de ser desfeito. E os nossos olhos? Os nossos olhos constantemente, por meio dessa mensagem de Jesus, é convidado a viver esse alívio que nos leva a observar ou a olhar para esse lugar onde há uma garantia. É como se ele dissesse assim: não importa o que vocês vão viver na minha ausência. Olha, vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser muitos apedrejados, outros vão ser crucificados, outros vão ser lançados na fornalha, outros vão ser lançados no meio do Coliseu. Mas olha, existe uma garantia que eu mesmo conquistei para vocês. Olha só que paz que essa mensagem traz para nós. A despeito desse tempo em que ele vai estar distante, ele volta. Eu não vou abandonar vocês. Isso me faz lembrar de um texto do profeta Isaías, quando Deus, ele, por meio do profeta, manifesta um texto dizendo assim que, ainda que uma mãe que amamenta viesse a se esquecer do seu filho, Deus jamais se esquece. E Deus jamais se esquece porque no texto ele tem o nome de cada um dos seus filhos escrito na palma de sua mão, e isso é nada mais, nada menos do que uma ideia de compromisso. Deus tem um compromisso com o seu plano, e no seu plano Deus está comprometido em nos alcançar. O que Cristo está dizendo para os seus discípulos aqui é: apesar de eu ter dito para vocês que eu vou morrer, apesar de um dentre vocês me trair, apesar de um dentre vocês me negar, não andem com o coração de vocês turbado. Por quê? Porque vocês podem acreditar nas mensagens que eu vos tenho dito, que são referentes ao Pai. Acreditem no Pai. Não somente creiam no Pai, mas creiam em mim. E é fundamental sabermos que Cristo, Ele é a porta para que nós acreditemos no Pai. É impossível acreditar no Pai sem que não seja por meio desse Cristo, ou da revelação desse Cristo. Ele fala assim: eu vou para o meu Pai, eu vou deixar vocês por um tempo sozinho, mas eu volto. E eu volto para tomar vocês para mim e levar vocês para onde eu estou. Quando ele fala assim que no texto que para que vocês estejam onde eu estiver. Aqui fica revelado não somente a paternidade de Deus, mas também todo a ênfase do trabalho de Jesus. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, é justamente essa realidade aqui. Deus, por meio do seu Cristo, quer nos colocar nesse mesmo ambiente onde Cristo viverá eternamente. Existe um lugar, que Cristo aqui está dizendo que Ele foi preparar para nós, porque é da vontade de Deus que nós estejamos com esse Cristo nesse lugar. Quando você ouve sobre essa garantia, quando você olha para tudo que nós temos vivido, quando você olha para as circunstâncias tão adversas que a gente tem vivido como igreja, como nação, como mundo, como cidadãos, o que ele pensa acerca dessa garantia? Lembrando que ele está falando que ele vai morrer, que um dos escolhidos é um traidor e que outro dentre os escolhidos vai negá-lo. Mas apesar disso tudo, não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados, acreditem em Deus, acreditem em mim também. Eu vou e eu volto para buscar vocês. Quando você ouve Jesus falando assim, eu vou e eu volto para buscar vocês, para que onde eu estiver vocês estejam, o que você pensa, o que você entende, como isso chega ao seu coração também? Primeiro que é um turbilhão de más notícias, né, que os discípulos estão recebendo ali. Sobre a morte de Jesus, sobre a traição, a negação, e é um ambiente controverso, assim, né, que coloca em jogo até a confiança e a fé deles, mas essa esperança da vinda de Jesus, a esperança do cumprimento dessa promessa, eu acho que é isso que nos mantém, é isso que mantém a igreja, é isso que faz com que a gente persista, faz com que a gente continue, porque nós temos muitos motivos para parar. Diariamente nós temos muitos motivos para desanimar, e muitas vezes nós estamos desanimados, muitas vezes nós nos encontramos abatidos, mas essa esperança do advento de Cristo, de que um dia Ele vai voltar,
ela vem e nos renova de novo, ela nos dá novamente um gás, ela nos dá, é como se fosse uma gasolina para a gente continuar, né? Então, eu enxergo isso, essa promessa de Jesus, como um alicerce mesmo da nossa fé. O que realmente nos segura, o que realmente nos faz continuar, o que move o nosso coração. Por isso que a gente tem que buscar olhar para as coisas do alto, buscar focar naquilo que nós ainda não vemos, porque se a gente preocupar com o que a gente vê, a gente estagna aqui, a gente para aqui, e não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente caminhe enquanto esperamos, né? Porque esperar, nós podemos esperar esperando ou esperar caminhando, né? E Cristo nos convida para esperar caminhando, mas sempre olhando para algo que ainda não foi trazido a nós, algo que ainda não nos foi revelado, mas nós, pela fé, temos essa certeza, e a gente pode caminhar sempre com os olhos em Jesus, porque nós temos essa convicção de que Ele vai voltar. É uma promessa que Ele fez, e Ele cumpre. Nós podemos confiar então nas palavras de Jesus. Não importa o que nós temos vivido, não importa o que os nossos olhos têm visto. Na verdade, a fé é o oposto disso, né? A fé é a capacidade de acreditar mesmo naquilo que a gente não viu. Então, o que ele está dizendo é, por um tempo, os vossos olhos não me verão, mas continuem acreditando nas palavras que eu vos disse, ou que eu vos tenho dito ao longo desses anos, ou ao longo desse tempo. Então, o cristão, ou nós que estamos aqui, você que está nos ouvindo em casa, você é convidado e convidada a confiar nas palavras de Jesus, mesmo quando os seus olhos te mostram uma realidade completamente oposta. E mesmo Jesus trazendo para esses homens e mulheres aqui notícias que são as piores, ainda assim o que ele está dizendo é, apesar das notícias, olhem para mim, acreditem em Deus. E isso para mim, particularmente, quando Cristo começa a trazer essas notícias da sua morte, do traidor, de um que vai negá-lo, e ele quase que vira o rosto dos seus discípulos para a direção em que ele quer que eles olhem, isso para mim é um refrigério. Porque todos os dias nós ligamos a TV, ou vamos ler um jornal, ou ver uma revista, ou entramos na internet, e nós vemos uma notícia ruim, que às vezes nos traz de volta, ou tira os nossos olhares daquilo que realmente é importante, né? O que nós fazemos então? Nós negligenciamos, a gente não vai ver notícia mais, a gente não quer mais ver um jornal, a gente não quer mais ler uma revista. Não! O cristão e a cristã, nós somos convidados a olhar por além das notícias, por além das notícias. Eu lembro do salmista Davi perguntando assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Aí ele responde, o meu socorro vem do Senhor. Nós, que temos a Cristo, somos convidados a olhar por cima de toda essa problemática e confiar que Deus está cuidando de nós, porque Ele já nos disse por meio das suas palavras, não somente confiar nisso, mas confiar que este tempo, que parece que nós estamos sozinhos e abandonados, a nossa própria sorte, não. Nós não estamos sozinhos e abandonados à nossa própria sorte. Por meio da fé em Cristo Jesus, nós acreditamos que Deus está cuidando de nós. Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não perdeu o controle do seu projeto de vida, do seu projeto de humanidade, de mundo. E nós somos convidados então a olhar para isso. Então, um dos ensinamentos que é importante nesse texto é que você não precisa se ater ou fixar os seus olhos nas notícias ruins. Você pode olhar para boa notícia, e isso né, quando a gente pensa na palavra gospel ou gospel, né, que são as boas novas, ou o evangelho enquanto uma boa notícia, o que nós percebemos é o seguinte, não importa quão ruim seja a notícia, nós sempre temos, após essa notícia ruim, uma notícia boa. E qual que é a notícia boa? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o nosso coração não andasse mais turbado, para que nós confiássemos que Ele está conosco, ou que neste tempo em que aparentemente nós estamos sozinhos e abandonados, Deus está cuidando da gente, mas que haverá um tempo do advento em que Ele voltará e nos levará para Ele, para que onde Ele estiver, nós estejamos. Olha que verdade linda. Para que onde eu estiver, vocês estejam. Me parece que é uma
prioridade de Deus em Cristo Jesus que nós estejamos com Ele, mesmo quando nós, por meio das nossas escolhas erradas, pecados e vários outros problemas, mesmo quando nós, de alguma forma, rejeitamos esse estar perto, parece que Deus, de antemão, planejou e deseja que nós estejamos perto dele por meio do seu Cristo, né? É o que o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de Efésios, que por meio de Cristo nós estamos assentados em lugares celestiais. E ele continua dizendo assim no texto: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí o discípulo chamado Tomé, ele fala assim: Senhor, não sabemos para onde você vai. Como podemos saber o caminho? E aí, aqui fica revelado uma certa dificuldade dos discípulos de compreender esse plano, né? Eles também tinham um estereótipo, uma expectativa de um Messias, de um homem diferente, de um Salvador diferente, né? Jesus ele causa um escândalo com a sua forma de viver, não somente para os religiosos, mas também para esses homens aqui. Então, Tomé, ele fala: como é que nós podemos saber para onde você vai? Como é que nós podemos saber o caminho se nós não sabemos para onde você vai, né? Isso revela que eles não estão compreendendo o plano da salvação. Eu terei que morrer. O que ele está dizendo aqui, eu vou morrer, e eles não estão compreendendo, né? Aí Cristo fala assim, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A essa pergunta que Tomé faz, se nós não sabemos para onde você vai, como podemos saber qual que é o caminho? Cristo fala assim: para vocês, eu sou esse caminho. Ou é como se ele dissesse assim: vocês conhecem o caminho, porque eu sou o caminho para o Pai. Ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que ele está dizendo é tomando para si, nesse último ponto, a responsabilidade de conduzir esses discípulos para mais próximo do Pai. O que ele está dizendo mais uma vez, olhem para mim. Olhem para mim. Eu sou esse caminho que aproxima vocês do Pai. Eu sou essa pessoa, eu sou essa ponte entre o perdido e o Pai. Eu sou esse capaz de aproximar vocês daquele que até então estava distante. E algo lindo também, que a gente pode pensar nesse contexto da época, é que Jesus ele é a ponte capaz de alcançar os perdidos por causa da religião. Aqueles que foram deixados de lado por uma religião que impunha um peso, por meio desse Cristo, podem ver uma ponte de acesso ao Pai. E quando ele chama para si essa responsabilidade, eu sou o caminho, o que ele está dizendo é assim: não somente vocês conhecem o caminho, como confiem em mim. O caminho de Jesus não é o mesmo caminho dos discípulos. O caminho de Jesus é o da cruz. O caminho de Jesus é o Gólgota, é o ser crucificado. E o nosso caminho enquanto discípulos desse Cristo é esse mérito que há no sacrifício de Jesus. Ele fez um caminho para nós, ele é o caminho e ele fez um caminho. O escritor de Hebreus fala isso, que a gente pode entrar com ousadia nesse santuário ou nesse ambiente de liberdade em Deus por causa do caminho que Cristo fez. E é bom saber que Jesus ele não somente é o caminho, como ele fez um caminho, porque isso arranca dos nossos ombros um peso de tentarmos fazer um caminho até Deus. A gente sabe que durante muitos anos, durante muito tempo, a proposta religiosa é de nos aproximar de Deus. Mas somente Cristo é capaz de nos aproximar de Deus, propondo então uma nova religião. E ele propõe uma nova religião. Enquanto os homens que vieram antes dele estão propondo uma religião que se aproxima de Deus com palavras vazias, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Cristo propõe uma nova religião que nos permite nos aproximar de Deus, chamando-o de Pai. Olha só que diferença entre o caminho proposto pela religião, e o caminho proposto pela religião, ele não dá a lugar nenhum, porque ele é todo baseado em mérito. E o caminho proposto por Jesus, ele resulta em Deus, ou resulta nesse lugar onde existem muitas moradas, porque todo o mérito está no sacrifício de Jesus.
É como se Cristo dissesse para os seus discípulos assim: não, vocês não conhecem o caminho que eu vou fazer, mas por causa do caminho que eu farei, vocês me conhecerão como o caminho para o Pai, né? E aí vocês me conhecerão como o caminho para o Pai. Maravilhoso, porque na religião, como você disse, ela sempre vai estar baseada em méritos e que nem sempre a gente consegue suprir. Ou posso até dizer que quase nunca a gente consegue seguir esses méritos, porque ela é extremamente exclusiva, né? Mas nessa religião que Jesus propõe, onde próprio Deus alcança o ser humano, Cristo é suficiente. E essa suficiência de Cristo como sendo o caminho, a verdade, a vida e o único caminho, ela não é só uma boa notícia, é uma excelente notícia para nós, porque ela coloca diante de nós um caminho possível, né? Ela coloca diante da gente um acesso possível, ela coloca a possibilidade que os nossos olhos não enxergavam antes. Então para que eu percorra esse caminho, Deus em Cristo não está mais contando ou precisando das minhas qualificações. Eu posso confiar plenamente nas qualificações desse que foi até a cruz, para que eu perceba que Ele é o caminho. Eu posso então me abandonar nessa graça, nesse mérito e descansar Nos méritos de Cristo. Méritos de Cristo. Exatamente. Não é uma graça barata, mas é uma graça que é firmada nos méritos, no preço, no alto preço de Cristo, e não no alto preço que eu possa pagar, porque nós não podemos pagar, nós não podemos alcançar, ainda que a gente se esforce, ainda que a gente tente se adequar. E quantos de nós tentamos nos adequar por tanto tempo e percebemos que não é assim, não tem como. A gente vive uma vida de ilusão quando nós pensamos que a gente pode se adequar aos méritos da religião. Não. Cristo nos capacita por meio da fé para crer nele, e isso é o caminho. Isso é trilhar pelo caminho da salvação, crer em Jesus, que é suficiente. Agora você imagina Jesus falando isso para 12 homens. Ele fala assim: eu sou o caminho. Lembrando que esses homens vêm de uma realidade de uma construção religiosa, onde visava-se, usando de meritocracia, as qualificações de cada um. Então você tem um Tomé que, para nós, a igreja durante muito tempo olha para Tomé como o discípulo sem fé, né? Você tem Tomé podendo descansar que não são as suas qualificações que vai abrir o caminho. Você tem também Judas Iscariotes ali, podendo também descansar que não são as suas atribuições que vai abrir o caminho. Você tem Pedro, você tem Tiago, você tem João, todos ouvindo a mesma coisa. Então, quando o Cristo fala assim, eu sou o caminho, ele nivela também os discípulos. Ele está passando um nível ali e dizendo assim, todos vocês são iguais. O diferente aqui sou eu, porque eu sou o caminho de vocês até o Pai. E isso é maravilhoso, porque em um tempo onde as nossas ações, os nossos gestos religiosos tendem a nos impulsionar a construir alguma coisa, nesse tempo aqui, o que Cristo está dizendo é mais ou menos assim, ei, abandonem essas construções vazias. Eu, por meio do meu sacrifício, estou construindo um caminho capaz de conduzir vocês, apesar da falta de qualificações de vocês, até o Pai. E eu estou construindo esse caminho porque no propósito do Pai, é do desejo dele, que onde eu, o seu filho unigênito, estiver, vocês estejam me tornando o filho primogênito, não mais o único filho, mas o primeiro de muitos, né? Maravilhoso olhar para esse texto e perceber então que toda essa notícia ruim não deve tomar o nosso coração de assalto, de forma que nós andemos preocupados e vivamos uma turbulência a ponto de desconfiarmos do caráter daquele que nos falou. Durante muito tempo, a gente está aí nessa caminhada com Jesus há muito tempo, e eu percebo às vezes na minha vida que são algumas notícias ruins que chegam, que abalam a minha fé. A gente fica desestruturado.
né? Parece que as palavras de Cristo não são suficientes, mas eu quero te dizer nessa noite que as palavras de Jesus, elas são suficientes e elas são também para este tempo de notícias ruins. É para este tempo, né? Eu lembro de Jó, dele fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas por causa disso tudo que eu passei de ruim, e de ter visto a sua mão se manifestando, hoje eu te conheço porque os meus olhos te veem. Parece às vezes que não há uma relação entre as palavras de Deus, a sua bondade, e os dias maus. Como pode ele dizer que está se afastando ou se distanciando de nós? Como nós viveremos sem esse Cristo? Esses homens estão pensando assim: como que nós vamos viver sem Ele? Como nós vamos realizar os sinais que realizamos na presença dEle ou por causa dEle? Né? Uma outra coisa também que Cristo está fazendo aqui é dando uma cutucada nos seus discípulos para que eles acreditem que está sobre eles talvez uma autoridade ou uma capacidade de pregar o Evangelho. Né? Aquilo que vocês ouviram é o suficiente para que vocês possam ir e falar a outros. Senhor, mas você vai para onde? Senhor, mas você vai estar distante. Não, eu não vou estar distante durante muito tempo. É maravilhoso pensar que toda circunstância ruim não deve prender a nossa atenção e que a circunstância ruim deve nos levar a observar de novo a realidade de que existe para nós uma garantia. Olha que garantia linda. Eu voltarei e levarei vocês para mim, para que onde eu estiver vocês estejam. Essa é a garantia que Cristo compartilha com os seus discípulos, a despeito dos problemas que eles vão viver, a despeito da perseguição futura. Lá em Atos dos Apóstolos, eles vão começar a sofrer uma perseguição e eles precisam confiar, né? E mais uma vez eu quero dizer aqui que os homens que morreram ao longo da história cristã, por causa da mensagem de Jesus, morreram porque os seus olhos estavam voltados para a verdade de que eu levarei vocês para mim. Existe uma garantia nas palavras de Jesus que nos faz chorar caminhando. E aí eu lembro do salmista no Salmo 126, quando ele fala assim: ainda que eu tenha que carregar a preciosa semente, eu vou com lágrimas, andando e chorando, porque eu sei que eu voltarei sorrindo com a colheita. Assim é a vida cristã. A vida cristã é uma vida de notícias ruins e de uma notícia boa. Uma notícia boa. A nossa vida é sustentada por essa notícia boa. Irmãos, eu não estou aqui tentando parecer o que nós não somos. Eu estou tentando viver um desafio também para mim. Qual que é esse desafio? De, apesar de tudo de ruim que eu possa ver e vivenciar e ler, os meus olhos se voltarem constantemente para o Senhor. Qual que é a importância disso, Eli? De ter os olhos fixados no Senhor. É tão importante porque, assim como o apóstolo Paulo disse, quer vivamos, quer morramos, nós somos todos do Senhor. Saber que nós pertencemos ao Senhor, saber que nós temos um lugar, saber que onde quer que Ele esteja, nós também estaremos, nos dá uma esperança até diante da morte. A morte não é tão assustadora mais, os problemas não são mais algo que nos consomem, porque nós sabemos que se a gente viver ou se a gente morrer, nós somos do Senhor e nós estaremos com Ele. Então, como você disse, a despeito de todas as notícias ruins, nós temos uma boa notícia que é maior do que todas elas, porque ela engloba tudo, toda a nossa vida. As coisas daqui da terra, as coisas presentes, elas vão perdendo cada dia mais o seu valor, cada dia mais. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, menos esse mundo ganha, menos esse mundo tem valor, menos esse mundo existe dentro de nós, porque a gente começa a sair dessa realidade com os olhos da fé, né? Focando numa realidade futura. Quem Jesus é no meio das notícias ruins? Onde Jesus está em meio às notícias ruins? O que Ele pode fazer em meio às notícias ruins? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer notícia ruim
não passa de uma mentira. E eu quero nessa noite orar por nós, por você que nos ouve, por nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Pai, mantenha os nossos olhos fixados nessa notícia, que é boa, de que Deus, por meio do seu Cristo, não veio para nos desamparar, mas morreu para preparar para nós, não somente um lugar, uma habitação, uma morada, mas para construir uma ponte que nos permite ir até você, ir até o Senhor. Nos faz acreditar nas tuas palavras e confiar no teu poder. Confiar que o nosso coração não define as verdades do teu reino. Confiar, Pai, que toda turbulência não pode definir a verdade da tua vontade. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família. Acredite, em meio a toda e qualquer notícia ruim, existe sempre uma notícia boa, de que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que nós não andássemos como ovelhas sem pastor. Deus te abençoe.